Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Beleza, gente? Por enquanto, só vocês que apareceram. Não sei se vai vir as meninas também lá do terceirão. Mas hoje só vi vocês, né? Que pena. Seria melhor mais pessoas. Então vamos lá. 2, 3 alunos, não tem problema, a gente passa a matéria do mesmo jeito. Vamos começar, gente. Sexta-feira, né? Todo mundo tá querendo descansar, já é fim de semana chegando. Então vamos para a última aula da semana. Hoje a gente vai ver a continuação do que a gente estava vendo semana passada sobre números complexos. Então, deixa eu já abrir aqui o arquivo que eu vou usar. Aqui, muito bem. Então tá, antes da gente começar a aula, eu gostaria de só fazer um agradecimento aqui, um aviso. Um aviso e um agradecimento. Ó. Não sei se vocês ficaram sabendo, a gente apareceu no jornal, gente. Ó, no jornal O Popular do Paraná. Edição de Araucária, 22 de outubro de 2020. Né, ou seja, praticamente 2 dias atrás, né, 3 dias atrás, onde apareceu uma matéria sobre o nosso colégio aqui feito no Minecraft, né? O professor cria sala de aula no Minecraft para prender a atenção de alunos. Elton Gonçalves, que dá aulas de matemática no colégio João Paulo I, usou a tecnologia a seu favor para deixar as aulas mais atrativas. Olha que legal. Daí tem aqui todo o histórico, né? O que a gente está fazendo, está bem explicadinho, muito bem feito. Tem 2 imagens aqui, nossa, né? Tanto na sala de aula quanto ali do lado de fora do colégio. Ó, deixa eu pegar aqui a imagem maior aqui. Se consigo dar zoom, deixa eu ver. Olha só. Ali eu aqui no meio, o Ark, né, que é o Luiz, e o Dandier, professor de biologia, que os dois me ajudaram a construir um pouco do colégio. Então, gente, fico bem feliz de estar sendo reconhecido, né? O nosso trabalho aqui tá tendo resultado. E como eu prometi para vocês, todas as nossas aulas até o final desse bimestre vai ser todas aqui dentro do jogo. Então, novamente agradecer a participação de todos, tá? Todos aqui estão ajudando para que isso vire um sucesso, né? Se torne um sucesso. Então vamos para a primeira aula, gente. Hoje a aula vai ser novamente bem pesada, né? Vai ser bem pesada mesmo. Espera aí, deixa eu não salvar. Calma aí que eu colei em vez de copiar. Vamos lá. Vamos começar a aula aqui agora. Agora vamos começar certo. Aí, deixa eu dar um Ctrl C e Ctrl V aqui. Muito bem, vamos começar a aula. Então, a primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre o plano Argand-Gauss. O que é o plano Argand-Gauss? É uma maneira de você representar os números complexos num plano, tá? Então, aqui eu tenho 4 números complexos diferentes. Então, na aula passada a gente estava falando sobre números complexos, né? E hoje a gente vai falar sobre a representação desses números complexos num plano. Então, o número complexo Z1 é 1 mais i, o Z2 é menos 3 mais 2i, o Z3 é menos 2 menos 2i e o Z4, 2 menos 4i. Então, eu tenho 4 números complexos distintos aqui, são diferentes. Ambos têm a parte real e a parte imaginária. Como é que a gente representa esse número no plano? Então, existe uma maneira bem bacana de a gente representar esse número, que é assim, ó, do jeito que está ali na imagem. Ó. Você tem que imaginar que o eixo Y é o eixo imaginário e o eixo X se torna o eixo real. Então, por exemplo, o Z1, né? O Z1 está pintado aqui no primeiro quadrante, ó, aquela bolinha vermelha aí no primeiro quadrante. A parte real é 1, então é o número 1, e a parte imaginária é i, então é 1 vezes i. Então ele está na posição 1, 1, né? Como se fosse o plano XY. O número Z2, o número complexo, menos 3 mais 2i, está aqui no segundo quadrante, ó. Ele tem a parte real menos 3, então o x é menos 3. E o y, que seria a parte imaginária, é 2, então é mais 2, né? Que está ali, ó. É 2i, que é mais 2. Então está representado por aquele pontinho ali no meio. O Z3 está aqui no terceiro quadrante, ó, que é o número menos 2 menos 2i. Então a parte imaginária dele é menos 2 e a parte real é menos 2. Então ele está bem no meio. E o Z4, que também está no último quadrante, o quarto quadrante, é o 2 menos 4i. A parte real é 2 e a parte imaginária é menos 4. Então, novamente, você tem aí a representação do número no plano. Acho que é bem tranquilo até aqui, né? Isso aqui vocês acho que já manjam. Vamos passar para a próxima. Já estão entendendo isso aqui faz tempo já. E a imagem, como é que é? Não existe. Poxa vida, não foi uma imagem aqui que eu enviei. Era para ter aparecido. Vamos para a próxima, então. Que é o seguinte. Módulo e argumento de um número complexo.
Então, como é que a gente vê o módulo ou o argumento de um número complexo? A gente vê da seguinte maneira. O módulo nada mais é do que esse ρ. Essa aqui não, parece a letra P, mas na verdade é a letra ρ, ok? Seria o equivalente ao nosso R para o alfabeto grego. Então, da mesma forma que no alfabeto latino o R representa a letra R, né? O ρ representa a letra R no alfabeto latino, tá? É ρ. Esse ρ aqui, por que esse ρ? Porque R vem de raio, tá? Então, o módulo, né, o argumento, o módulo do número complexo ρ nada mais é do que o raio, a distância do número complexo z, que é aquele ponto preto ali, até a origem, até o ponto 00. E o argumento é esse ângulozinho, esse θ, é um ângulo θ, quantos graus, quantos radianos ele faz com a reta do eixo real, beleza? Vamos passar para a próxima. Uma imagem ali sumiu, não sei porquê. Vamos lá. Então, como que a gente vê esse ângulo aqui, né, esse θ? Então, o cosseno de θ, vamos só lembrar lá das, como é que fala, das propriedades trigonométricas. O cosseno daquele ângulo vai ser o cateto adjacente, que é o A, né, do 0 até o A, então a distância aqui é A, dividido pela hipotenusa, que é ρ, que é a própria distância da origem até o ponto que define o ponto Z, né, o número Z, ok? Se você isolar o A, aparece isso aqui, ó, o ρ multiplica o cosseno e fica A igual ao ρ cosseno θ. Beleza? Vamos para o próximo. Da mesma forma, você tem o seno, né? Então, da mesma forma que você tem o cosseno, você tem o seno. Então, o seno seria o cateto oposto, que é de 0 a B, né? A distância aqui, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é ρ. Ou seja, o cateto oposto, que é de 0 a B, dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Se você isolar a letra B, né, o valor B, esse tamanho, vai ser equivalente a ρ vezes seno θ, né? O ρ que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, você tem A e B representados aqui. Ok? Muito bem. Lembrando que o número complexo é A mais BI. Né? Lembra que o número complexo é A mais BI? Então, se o número complexo Z é A, que é a parte real, mais B, que é a parte imaginária, vezes I, você só substitui. Onde está A, você coloca ρ cosseno θ. Onde está B, você põe ρ seno θ. Isola o ρ, deixa o ρ para fora e vai sobrar essa expressão aqui, ó. A expressão que representa o número complexo de maneira... como é que é? Esqueci o termo aqui. Trigonométrica. É representação trigonométrica do número complexo. Ok? Então é ρ, que é o módulo do número complexo, vezes o argumento. Mas o argumento aqui está na parte complexa. Ok? Tem o i aqui vezes o seno e tem o cosseno de θ, que é real. Tá? Então, o seno vai ser a parte imaginária e o cosseno vai ser a parte real. Tá? Até aqui tá tranquilo, gente. Isso aqui é só a formulinha, né? Vocês vão usar isso aqui para fazer os exercícios depois. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Vamos pro próximo. Então, peguei um exemplo aqui, né? Exemplo, passe o número Z para a sua forma trigonométrica. Então, primeira coisa, você tem que calcular o ρ. O ρ, infelizmente, não apareceu aqui no quadro. Acho que a imagem foi deletada, não sei porquê. Mas esse ρ nada mais é do que o teorema de Pitágoras, ok? É o a quadrado mais b quadrado e a raiz de tudo isso aí. Então, é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Então, a é o número 1 e b é a raiz de quadrada de 3. Então, se você for fazer o teorema de Pitágoras com o 1 e com a raiz de 3, você vai obter o seguinte valor. Deixa eu colocar aqui. Basicamente, como vocês viram, é um triângulo, então você só aplica o teorema de Pitágoras. Olha lá. Então, o ρ vai ser basicamente o teorema de Pitágoras. Vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Que é a mesma coisa que 1 mais 3, que é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Muito bem. Então, significa que o módulo do número complexo, ou seja, o valor ρ, vale 2. Beleza? Se o valor ρ vale 2, agora falta calcular o argumento, que é o ângulo θ. Né? Então, como é que a gente calcula esse argumento? Você vai fazer aquele mesmo esquema que eu fiz ali em cima, cosseno de θ e seno de θ. Então, você vai substituir, tá? Por exemplo, você sabe que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é o ρ, que é 2.
E o seno vai ser o cateto oposto, que é a raiz quadrada de 3, que já foi dado ali no problema, é a letra B, né? O valor B, dividido pela hipotenusa, que a gente já calculou, que é o ρ, que é 2. Me diga, que ângulo cujo cosseno de θ é meio e cujo seno de θ é raiz de 3 sobre 2? Existe um ângulo. Que arco, né? Cujo seno de θ é meio. Então, existe um ângulo bem bonitinho que satisfaz essas condições. É um ângulo já bem utilizado nos exemplos aí de matemática, que é o próprio π sobre 3. Quem é π sobre 3? É 180 dividido por 3, é 60 graus. Então, π sobre 3 radianos é a mesma coisa que 60 graus. Então, esse ângulo aqui é o ângulo que resolve isso aqui. Cosseno de 60 graus, ou de π sobre 3, é meio. E seno de 60 graus, ou seno de π sobre 3 radianos, é a raiz de 3 sobre 2. Então, o inverso, né, para você saber o valor do seno, é saber o ângulo cujo seno é aquele valor. Então, esse ângulo aqui é θ, que é igual a π sobre 3. Agora fica fácil, gente. Ó. Você sabe que o número complexo, para ser escrito dessa maneira, trigonométrica, você precisa ter o ρ, que a gente já sabe que é 2, e precisa ter o θ e o θ, né? Ou seja, só o θ aqui, ó, cosseno de θ e seno de θ. Então, o θ a gente já sabe que é π sobre 3. E, colocando isso na prática, vamos ver como é que fica. Ó, colocando isso na prática, fica assim, ó. Fica z igual 2 vezes cosseno de π sobre 2, mais i vezes seno de π sobre 2. Que é exatamente aquele número lá em cima, né? O 1 mais raiz de 3i, só que escrito na forma trigonométrica. Uma curiosidade para vocês, tá? Agora eu vou passar uma curiosidade aqui, só para acabar a aula. A aula de hoje é bem rapidinha, porque é muita coisa para a gente falar de números complexos, e se eu passar todo o conteúdo de uma vez, vai ficar muito denso a aula. Então eu prefiro que seja mais compacta. Ó, uma curiosidade. Usando a fórmula de Euler, a gente pode escrever o número complexo na forma trigonométrica de uma maneira mais compacta, que é essa aqui, ó. Z igual ρ vezes o número de Euler, né? Euler elevado a i vezes θ. Por quê? Porque e elevado a i vezes θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Essa é a famosa fórmula de Euler, que é aquele matemático famosíssimo, que eu vou colocar a foto aqui do lado. Ó, este matemático aqui. Então, usando a fórmula de Euler, fica bem compacto a escrita do número complexo de maneira trigonométrica, né? Na sua forma trigonométrica. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Foi bem curtinha mesmo. Já já o servidor vai reiniciar. Se alguém tiver alguma dúvida, podem perguntar. Alguma dúvida, gente? Não? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat. Beleza. Agora vamos fazer o sorteio. Eu falei que eu ia fazer o sorteio, né? Vamos lá rapidão, antes que reinicie o servidor. Vem aqui pra fora, aqui, ó, na sala de sorteios. Vamos sortear o chocolate lá. Vocês estavam online no server. Então, tem chocolate para ser sorteado. Como vocês só estão em 2, ó, eu sugiro que vocês peguem um número de 1 até, deixa eu ver, até 5, tá? O Fadel vai ganhar. O Fadel vai ficar de fiscal para mim. Ó, escolhe um número de 1 a 5, mas não pode escolher o mesmo número, tá? Enquanto isso, eu venho aqui no navegador e procuro sorteador. Sorteador, beleza? Eu vou pegar um sorteador aqui e vou sortear os números de 1 a 5. Porque vocês estão só em 2, então não vale a pena a gente colocar muitos valores aqui. De 1 a 5. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá, o Bruno escolheu o 4, não, o 3, né? E o Rafael escolheu o 5. Vamos lá, 3 e 5. Vamos ver se vai dar tempo de sortear. Cadê? É muito coisa para mim clicar aqui. Aí. Então vamos sortear aqui. Sortear agora. Vamos ver. 2, ninguém ganhou. Vamos tentar de novo. Sortear e... Vamos lá. 4. Ninguém é o 3 e 5. Vamos sortear de novo. Tá. Sortear agora, vamos ver. Ai, não. Tentar de novo. É o número de 1 a 5. Ô, Elton, tonto. Sortear agora. Tentar de novo. Nossa, nenhum tá ganhando dessa vez. 4. Tentar de novo. Vamos lá. Uma hora saiu de vocês. 3. Quem ficou no 3? Vamos ver aqui. Bruno. Aê, Bruno. Você ganhou chocolate essa semana. Essa semana não. Esse dia, né? Na sexta. Gente, obrigado pela participação de vocês. Continuem sendo esses excelentes alunos participativos, né? Venham sempre para as aulas. Nossa próxima aula agora vai ser terça-feira, né? De manhã. Deixa eu ver que horário que vai ser. Vai ser acho que 9h20 aproximadamente, tá? Se não tem dúvida, a gente termina a aula aqui, beleza, gente? Obrigado pela presença aí, Fadel.
né? Se quiser ficar para a próxima aula vai ser o mesmo conteúdo. Eu estou aproveitando que o segundo ano e o terceiro ano estão tendo a mesma matéria, eu estou reutilizando o mesmo slide, mas logo logo eles vão trocar de matéria, daí eu não vou conseguir fazer mais isso. Então, gente, obrigado pela participação, valeu pela participação especial, Fadel, e até semana que vem. Falou, gente. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.